Bom, meu nome é Evandro Albiac Branco, eu sou pesquisador do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e desde 2016 eu integro a ANPEA, Articulação Nacional de Políticas Públicas de Educação Ambiental. Eu iniciei minha trajetória na área ambiental ainda como arquiteto. Trabalhei durante um bom tempo em urbanização de favelas em área de proteção aos mananciais em São Paulo, e neste momento eu tive o primeiro contato, com os desafios da área ambiental e com a potência da educação ambiental nos processos transformadores. E desde então venho buscando interface com essa área da educação ambiental, inicialmente ainda dentro de órgãos públicos, trabalhei algum tempo em prefeituras, e desde 2015 eu estou trabalhando no INPE numa perspectiva mais científica e de extensão. Dentro do INPE eu coordeno um laboratório que chama LADES, que é o Laboratório de Análise e Desenvolvimento de Indicadores para a Sustentabilidade. E a gente acaba desenvolvendo indicadores para uma série de políticas públicas. E o campo da educação ambiental, e mais especificamente das políticas públicas de educação ambiental, sempre careceu de indicadores robustos e processos transversais para compreender tanto os processos como os resultados e os impactos. E quando a ANPEA foi formada em 2015, chegou o convite para integrar essa iniciativa, para a gente iniciar esse processo, e desde então a gente está trabalhando fortemente e centralmente nos processos de construção participativa de indicadores de educação ambiental, compreendendo que essa é uma lacuna que precisa ser superada para que o campo possa avançar de maneira estruturada. Bom, indicadores são estratégias de comunicação e estratégias de monitoramento de desempenho de alguma coisa. Para o campo de políticas públicas, é super importante para que a gente tenha estratégias de controle social, de transparência, de monitoramento de resultados, de impactos. E para o campo da educação ambiental, isso não existia até pouco tempo atrás. Ou se existia, existia de maneira muito dissipada, A gente não tinha uma estrutura organizada de indicadores. E aí dentro do sistema Monitoriar na ANPEA, a gente vem trabalhando, tentando buscar essa unificação, essa unidade, esse sistema transversal que possa conectar a diversidade de iniciativas, de políticas públicas, programas, projetos de educação ambiental em todo o Brasil. E aí a gente entende indicador como essa ferramenta que permite que a gente possa lastrear processos reflexivos, de aprendizado mesmo, tentando olhar para dentro das iniciativas de educação ambiental que a gente vem desenvolvendo, mas também com uma estratégia de comunicação, uma estratégia de transparência dos processos que estão sendo realizados, dos resultados, e no final das contas buscando o fortalecimento da educação ambiental. Considerando que esse é um campo estratégico para a transição para a sustentabilidade, a gente precisa fortalecer o campo, E com o arcabouço de indicadores, a gente tem condição de comunicar melhor e aí tornar esse processo cada vez mais robusto. Existe uma certa resistência do campo da educação ambiental a essa terminologia mais voltada à metrificação, Porque a educação ambiental se compreende como um processo muito amplo, muito lastreado no qualitativo, no sentimental, no relacionamento, e nem tudo é possível de ser metrificado, E de fato não é. Mas algumas coisas podem ser metrificadas pensando em como que a gente dá passos mais bem estruturados, Então os indicadores são importantes para que a gente possa entender qual dimensão do fenômeno da educação ambiental pode ser metrificada, nem toda a dimensão pode ser metrificada, e nesse sentido a gente tentar buscar formas de lastrear esse processo e de comunicar ele de maneira mais efetiva. Então dentro do campo da educação ambiental, como eu comentei, a gente sempre teve dificuldade de ter indicadores transversais, e essa dificuldade, no final das contas, gerava uma diversidade muito grande de modelos e de arcabouços diferentes que não eram possíveis de ser comparados. Então, nesse sentido, a gente vem tentando buscar essa transversalidade dos indicadores. Indicador como uma ferramenta de transversalidade da educação ambiental. Tanto do ponto de vista de comunicação, quanto do ponto de vista reflexivo do próprio aprendizado do processo. Até por conta dos processos que são endereçados a partir da Política Nacional de Educação Ambiental, o campo da educação ambiental ele é dotado de uma diversidade, de uma constelação de iniciativas muito grande.
Então é muito difícil você estabelecer um protocolo ou um padrão. É muito difícil, porque a gente está trabalhando com diversidade. E a grande maioria do campo da educação ambiental está muito relacionado com os aspectos pessoais, né? E essa dimensão é uma dimensão que a gente dificilmente consegue capturar. Mas como eu havia comentado, tem dimensões que são possíveis de metrificar. E essas dimensões que são passíveis de metrificação são dimensões que são cobradas dos educadores ambientais. Quando um educador ambiental busca recurso, normalmente o questionamento que vem é: você vai entregar o quê? Né? E se a gente não conseguir nem responder essa pergunta do ponto de vista objetivo, a gente está em maus lençóis. Né? Não vende, não vende. Então, no final das contas, os indicadores para a educação ambiental eu compreendo como um processo de aprendizado do campo. O campo se relacionando com um tema que não é inato ao campo, precisa fazer um esforço, né, tem um esforço importante que precisa ser considerado de sair desse lugar do qualitativo, do emocional, do relacional para a dimensão da metrificação. Não é trivial, não é simples e nem todo mundo está disposto. É uma questão que a gente precisa lidar, né? Mas cada vez fica mais claro que para aqueles que estão dispostos, a gente consegue estabelecer lastros de comunicação mais efetiva. Né? Então, até para se relacionar com o tomador de decisão, com o financiador, a gente começa a trazer uma linguagem mais fácil de estabelecer e aí de trocar. Né? Então, acaba sendo, no final das contas, se a gente consegue compreender dessa forma, acaba sendo um diferencial do processo quando ele tem indicador. Então, tradicionalmente, os indicadores mais usuais são os indicadores de resultado e alguns indicadores de processo. São indicadores como recursos aplicados, equipe dedicada, indicadores como número de formados, né, educadores formados ou pessoas formadas. Esses são indicadores mais tradicionais que a gente vê em quase todos os projetos. Mas esses indicadores, essas categorias de indicadores, elas capturam uma parte do fenômeno, não o fenômeno como um todo. Né? E aí o grande desafio para o campo da educação ambiental, e eu posso até dizer para o campo da avaliação e monitoramento de políticas públicas, é a gente construir indicadores de impacto. Porque construir indicadores de impacto significa que a gente, em alguma medida, conseguiu estabelecer uma relação de causalidade entre a ação pública, a política pública e a mudança que a gente espera na sociedade. E estabelecer essa relação de causalidade é muito difícil, porque existe uma série de outras coisas acontecendo no território. Né? Então, construir indicadores de impacto talvez seja o grande desafio do campo das políticas públicas em geral e em específico para o campo das políticas públicas de educação ambiental. Impacto, quando a gente está falando em impacto para a educação ambiental, é transformação da realidade, é mudança cultural, é como que a gente constrói sociedades mais sustentáveis. Né? Existe muito essa coisa da transição para a sustentabilidade. Na área da educação ambiental, a gente está muito preocupado com transição para sociedades sustentáveis. Como que eu meço isso, considerando que a construção desse fenômeno, sociedades sustentáveis, é multidimensional? Depende de uma série de fatores. Educação ambiental é um deles, mas não é o único. Então, é muito difícil você isolar uma relação de causa e efeito que possa emergir um indicador objetivo. E esse é um outro ponto. O indicador só é robusto se ele, de fato, for sensível para monitorar aquele fenômeno que ele se pretende. E, nesse caso, a gente tem um desafio posto muito claro. Né? O que a gente acaba caminhando para construir indicadores de impacto muito baseado na percepção do cidadão, essa percepção de mudança. Medir a mudança é muito difícil, mas a percepção da mudança é algo que a gente consegue começar a tatear o objeto, sabe? Eu posso dizer que a gente talvez consiga capturar uma parte desses fenômenos, não todos. Né? Por exemplo, quando a gente está falando de mudança cultural, a gente consegue estabelecer, por exemplo, indicadores para avaliar fortalecimento de laços comunitários, por exemplo. Conscientização é uma coisa que é muito etéreo, né? A gente só consegue estabelecer um relacionamento com o resultado disso, e não com o fenômeno em si. Então, e aí, de novo, a gente está olhando o objeto a partir do resultado e não do impacto. O impacto, que é a conscientização,
é uma coisa que é imaterial, né? É impalpável. Então a gente acaba usando proxies para lidar com isso. A proxy é o resultado concreto, né? E veja bem, nem sempre o resultado concreto reflete o processo. Isso é uma coisa bem importante. Em vários casos a gente percebe que para a gente ter resultado concreto, a gente precisa de processos estruturados, continuados e de longo prazo. Porque para ter resultado, de fato, o processo precisa estar estruturado, né? Então, aqui a gente tem um desafio central nesse processo de avaliação do objeto via indicadores, que é compreender que existem especificidades que precisam ser consideradas. A gente vai analisando o resultado, esse resultado precisa ser monitorado no tempo, por isso que a gente usa o termo avaliação e monitoramento, né? Avaliação como um aspecto pontual de medição daquele fenômeno e monitoramento como construção de séries históricas. Se a gente consegue estabelecer isso no tempo e esse processo descreve uma tendência positiva, significa, a gente infere que existe uma transição de consciência, uma mudança cultural de base. Mas é um processo aproximado, depende de série histórica, né, de dado sendo coletado continuamente, e mais do que isso, né, do processo ser engajado e mantido continuamente. E aí a gente entra na esfera de políticas públicas, né, que a gente tem muita descontinuidade, a gente tem relações pouco estruturadas, né. Bom, a gente acabou de sair de um período muito ruim para a educação ambiental, que foi o governo passado, onde a gente teve um colapso da educação ambiental no Brasil. Veja bem, com uma lacuna desse sentido, como que a gente vai coletar resultados estruturados no tempo? Então é bem importante essa perspectiva do monitoramento. A gente compreende que o uso de indicadores para a educação ambiental não pode estar descolado de práticas e processos pedagógicos. Até porque é um campo novo, então assim, tudo depende realmente de envolvimento, de aproximação e de engajamento. Então, no monitorear, por exemplo, a gente compreende que o sistema de monitoramento e avaliação considera indicadores e os processos juntos. Os processos de monitoramento, de formação, de capacitação estão articulados, não são coisas distintas, está tudo integrado. Porque, de fato, se a gente desacopla essas questões, a gente perde oportunidade e, no final das contas, os processos de monitoramento e avaliação ficam defasados, né, ficam pouco estruturados. Então a gente compreende que essas dimensões precisam estar, de fato, integradas. A primeira questão é a consolidação de um sistema de informação de educação ambiental no Brasil e de fato, o fortalecimento da política nacional, porque é a política nacional que dá toda a estrutura para isso, né? A política nacional que existe no Brasil desde 1999, ele estabelece toda uma estrutura para a educação ambiental, mas de fato essa estrutura precisa ser capilarizada, precisa ser de fato recepcionada pelos diversos agentes, e aí eu acho que estabelecer processos baseados em informação é super importante para a educação ambiental. E de novo, essa é uma dimensão que ainda não está internalizada de maneira estrutural, né? Então acho que talvez esse seja um grande desafio. Bom, o campo da educação ambiental é um campo super importante, super robusto, tradicional no Brasil, histórico, então eu acho que é um campo atrativo para os atores que estão engajados com a área ambiental. Acho que a mensagem importante é não ter medo de medir. Medir é uma coisa importante e é possível a gente articular as dimensões humanas, sociais com as dimensões físicas, né? Então, essa coisa de enfrentar a interdisciplinaridade na área da educação ambiental, acho que acaba sendo bem importante. Eu acho que tem muito caminho, mas pouco tempo. O nosso tempo está acabando, né? As mudanças climáticas aí deixam óbvio que a gente está com um cenário catastrófico batendo a porta aí, mas a gente tem muita coisa para fazer, muita coisa para fazer. Então engajamento, mobilização, militância é a coisa mais importante.